gente, esse é o primeiro vídeo do canal, certo? Eu escolhi esse caso porque ele é um caso assim, envolto de mistérios e que até hoje eu fico pensando no que aconteceu, fico inculcado com o que aconteceu. É um caso bem conhecido ele, que aconteceu há quase 20 anos, vai fazer 20 anos, né? Agora em 2006. Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel, esse é o primeiro vídeo do canal. Aqui embaixo vai estar os links das redes sociais e também na área sobre. O primeiro caso é o caso do Brian Shaffer, né? Ele nasceu em 25 de fevereiro de 1979, em Ohio, nos Estados Unidos. Ele tinha um irmão chamado Derek. Ele era aquele cara bastante popular americano, dos olhos verdes, corpo atlético. Ele começou a trabalhar meio período aos 18 anos, numa grande loja de departamento do país. Ficou lá até 2002, onde ele decidiu sair para focar na faculdade, onde ele cursava microbiologia. Aos 24 anos, ele concluiu a faculdade e começou a trabalhar como assistente técnico de radiologia. Em 2005, a sua mãe veio a falecer de mielodisplasia, que é um tipo raro de sangue que afeta a própria medula. O falecimento dela meio que abalou muito ele. Ele tinha uma namorada, né, chamada Alex. Ele meio que queria terminar com ela, pois ele estava sofrendo muito, mas eles meio que seguiram em frente. O sonho dele era ter uma banda musical e administrar o próprio bar para turistas. Então o trabalho que ele tinha era temporário, já que ele tinha esse sonho, né? Ele também era muito fã da banda Pearl Jam, que é uma banda de rock. Em 2006 ele tinha planejado uma viagem com a Alex para o dia 3 de abril. Eles iam para Miami e nessa viagem ele ia pedir ela em casamento e ele estava muito animado, falou para os amigos e tudo mais. Mas o que aconteceria a seguir ia mudar tudo. No dia 31 de março, numa sexta-feira, faltando apenas 3 dias para a viagem, o Brian foi ao Ugly-Tuna Saloon, que era um bar que fica em cima de um restaurante mexicano, próximo à faculdade. Era um bar muito conhecido, uma região bem conhecida nas noites, era sempre movimentada e agitada. Lá ele encontrou seu ex-colega de quarto, William. A namorada dele, a Alex, nesse dia não foi, porque ela tinha ido visitar os pais em Toledo, a quase 2 horas e meia de distância de carro de lá. Mas mesmo assim, ela estava animada para a viagem que eles fariam, né? Depois, ele chegou nesse bar perto das 21 da noite, né? Eles tinham uma atividade onde eles iriam para o Ugly-Tuna, de lá eles saíam para outros bares, para diversos bares. Em cada bar eles tinham que tomar uma bebida. Então eles foram para esses bar, cada bar tomando uma bebida, e quando foi no último bar, eles encontraram a amiga do William, a Meredith. E de lá desse bar, eles retornaram para o Ugly-Tuna, chegando lá às 1h15 da manhã do dia 1º, que já tinha passado meia-noite. Eles ficaram um pouco e se prepararam para sair, pois o bar ia fechar às 2 da manhã. Mas ele comentou, o Brian, que queria falar com o pessoal da banda, assim que eles terminassem de tocar a última música. Então o bar fechou e o William e a Meredith foram para fora do bar esperar o Brian, certo? Então foi aquilo, todas as pessoas saíram do bar, o Brian, amiga do Brian, e o William saíram, e simplesmente o Brian sumiu. Ele simplesmente não apareceu. O William ligou pro celular dele e não conseguiu. Aí eles pensaram que o Brian tinha ido para casa, ou tinha conseguido uma carona, ou tinha ido para uma outra festa, né? Porque acontece muito desses casos assim, de acontecer essas coisas. No dia seguinte, o Brian não ligou para Alex, a namorada dele. Então ela ligou e ele simplesmente não atendia. O celular dava caixa postal. Então ela foi ao apartamento dele e nada também. Ela ligou pro cunhado e pro sogro e ninguém tinha notícias dele, simplesmente. Então eles esperaram o domingo, e simplesmente domingo a mesma coisa. O irmão dele, o Derek, foi no apartamento e a Alex estava lá, porque ela tinha dormido lá para esperar ele e nada dele aparecer. Já ia fazer 48 horas do desaparecimento e no dia seguinte eles tinham aquela viagem para Miami e simplesmente falaram para ela ir pro aeroporto no outro dia esperar ele, porque poderia ser que ele aparecesse de última hora, né? Mas simplesmente não apareceu. Então começaram as investigações, né?
Então, no dia da viagem, como ele não apareceu, eles foram à polícia, começaram as investigações. Uma quantia de US$ 2.000 estava sendo oferecida pela polícia e 5.000 pela universidade para poder quem soubesse alguma informação dele, né? O carro dele ainda estava estacionado todo o tempo perto do apartamento e lá dentro nada tinha sido retirado, nem as roupas, nem documento e nem nada. Então, bem estranho. Então a polícia volta, começa a investigar o último bar que ele teve, que foi o Glituna, e viu que no bar havia apenas uma entrada e uma saída para o cliente, e uma entrada e uma saída para os funcionários, e uma saída de emergência. Então, teoricamente, ele teria que sair por essa saída, né? Mas simplesmente ele sumiu. Então, foram olhar as câmeras de segurança e viram que às 1h55 da manhã ele foi visto subindo a escada rolante que dá acesso à entrada do bar. E lá ele estava conversando com duas garotas, né? As imagens pegaram. Mas só foi o tempo de subir a escada e logo ele se despediu das garotas e foi encontrar os amigos. E foi nessa hora que ele falou para esses amigos na rodinha que ia encontrar o pessoal da banda. E essa foi simplesmente a última vez que o Brian foi visto. Ele simplesmente desapareceu de dentro do bar. Nenhuma câmera de segurança viu ele saindo ou entrando. Então começaram as teorias, a aparecer várias teorias, né? Uma das teorias foi que, devido ao falecimento da mãe dele, ele teria falado pro William. E o William, um amigo dele, meio que teria ajudado ele a desaparecer. E por isso que o William não queria passar pelo teste do polígrafo que a polícia solicitou, e que o William estaria envolvido nisso. Outra teoria era que ele teria se metido com drogas e teriam ido lá no bar para matar ele. E teriam esperado o final da festa, teriam arquitetado tudo. Outra teoria também é que ele teria sido vítima de tráfico de órgãos, teriam colocado coisa na bebida dele, tirado ele dentro de alguma coisa ou dentro de alguma mala. E simplesmente ele sumiu, desapareceu. Essas foram as teorias, né? 2 anos depois, o pai dele veio a falecer, né? Numa tempestade que teve, e uma árvore caiu em cima dele, e o pai dele veio a falecer. O caso, ano que vem, completa 20 anos, e simplesmente, até hoje, encontra sem solução. A namorada dele, a Alex, hoje em dia é casada, tem filhos, e sempre que ela pode, ela dá entrevistas sobre o caso. O irmão dele também, o William, até hoje espera resposta, se tiver. É um caso bem misterioso, então, bem conhecido também. Eu resolvi trazer ele para ser o primeiro vídeo do canal, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, certo? Me segue nas redes sociais, que o link vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo, obrigado e tchau.